Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Geopolítica na Rede. Aqui quem vos fala é o professor Marcos, professor de Geografia. A primeira-dama, Janja da Silva, xingou Elon Musk, dono da rede social X e futuro integrante do governo Trump, enquanto debatia a regulamentação das redes sociais junto com o influenciador Felipe Neto durante um evento no sábado, dia 16 de novembro, dentro da programação do G20, grupo que reúne as 12 maiores economias do mundo, mais a União Europeia e a União Africana. Inclusive, pessoal, nós ainda teremos essa semana um vídeo que será lançado no canal sobre a reunião do G20 que ocorreu semana passada aqui no Brasil, com sede no Rio de Janeiro. A fala de Janja ocorreu após um som mais alto no ambiente chamar a atenção. Aparentemente, uma buzina de um navio vinda da orla próxima ao local do debate. Ao se assustar com o barulho, a primeira-dama se agacha e brinca que seria algo provocado pelo empresário. Abre aspas. Acho que é o Elon Musk, disse ao se abaixar. Eu não tenho medo de você, inclusive... Elon Musk, completou, gerando risos da plateia. O dono do X reagiu a um post com o vídeo da fala de Janja na rede social com emoji de riso seguindo da fala. Eles vão perder a próxima eleição. Ele também compartilhou outro registro da ofensa postado pelo deputado bolsonarista Nicolas Ferreira, acompanhado da sigla LOU, que significa Laughing Out Loud, ou rindo muito alto em português. A atitude da primeira-dama gerou uma crise diplomática entre o Brasil e a China. Os diplomatas chineses requisitaram que Janja não estivesse presente em uma reunião importante entre o presidente do Brasil, Luiz Inácio da Silva, e o presidente da China, Xi Jinping. Os pedidos surgiram devido à percepção de que a presença dela poderia ser um possível empecilho diplomático. O presidente Lula repudiou ofensas aos adversários ao discursar na noite de sábado, no encerramento do Festival Aliança Global, organizado por Janja dentro da programação do G20. Abre aspas. Eu queria dizer para vocês que essa é uma campanha em que a gente não tem que ofender ninguém. Nós não temos que xingar ninguém. Nós devemos apenas indignar a sociedade, afirmou o presidente, quando falava sobre a necessidade de mais ações de combate à fome no mundo. Musk, que apoiou pesadamente a campanha de Trump, foi anunciado como integrante do futuro governo. Ele vai trabalhar em um novo departamento de eficiência governamental, com o objetivo de desmantelar a burocracia governamental, impulsionar uma reforma estrutural em larga escala e cortar gastos. Diplomatas brasileiros avaliam que a fala de Janja não contribui para a estratégia de buscar uma relação pragmática com a administração Trump. Segundo essas fontes do Itamaraty, o Brasil ficará numa posição melhor se não polemizar com a nova gestão americana. Diversos especialistas têm visão semelhante. Para o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal de Minas Gerais, Davidson Belém Lopes, a declaração vai contra o esforço da diplomacia brasileira de desdramatizar a pauta da política externa brasileira. Ele lembra que antes da vitória de Trump, Lula já havia dado declarações inapropriadas, quando afirmou que torcia pela candidata democrata Kamala Harris, e chegou a apontar Trump como um exemplo de, abre aspas, fascismo e nazismo voltando a funcionar com outra cara no mundo. Tanto a fala de Lula às vésperas da eleição sobre o caráter pretensamente nazista da candidatura de Donald Trump, quanto a fala de Janja xingada por Elon Musk, é algo ruim, gratuito, que não ajuda em absolutamente nada e cria mais sombra, mais desconfiança, onde já não existe propriamente uma relação sólida, critica o especialista. É claro que isso é pequeno no grande esquema das coisas. Não creio que vá ser decisivo de nenhuma maneira, mas seguramente não contribui para construir uma relação melhor, ressaltou. Mestre em Direito Internacional pela USP e consultor em Direitos Humanos, o advogado Vitor Del Vecchio ressalta que Trump tem como uma de suas características de governo a imprevisibilidade, tendendo para posições mais ideológicas do que pragmáticas. Abre aspas. Ao xingar Elon Musk, um de seus aliados de primeira hora, Janja chama a atenção do futuro presidente e tensiona ainda mais uma relação que precisa de harmonia, muito mais por interesse brasileiro do que norte-americano. Nós precisamos muito mais dos Estados Unidos do que eles de nós, respondeu o especialista. Abre aspas, as relações comerciais e políticas entre os países são construídas, sobretudo pela diplomacia, que por sua vez é em grande parte construída por gestos. Quando um oficial do governo brasileiro em um evento oficial faz uma declaração dessas totalmente inadequada, uma mensagem muito negativa é passada e canais de diálogos podem ser afetados, disse ainda. Para Del Vecchio, a fala de Janja pode realçar diferenças entre os governos de Lula e Trump e dificultar os esforços do governo brasileiro para buscar consensos em pautas importantes, como reformar a governança global, com fortalecimento de espaços multilaterais e reforma do Conselho de Segurança da ONU, por exemplo. Avançar na regulação do ambiente digital, na construção de paz no Oriente Médio,
a taxação de grandes fortunas no enfrentamento à crise climática e pela maior integração de cadeias globais de suprimentos. A ofensa de Janja ocorre num contexto de embates entre Musk e autoridades brasileiras, em especial com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. As tensões começaram no ano passado, quando o ministro relator de inquérito sobre fake news no Brasil determinou a suspensão das contas das redes sociais de diversas pessoas ligadas aos atos de 8 de janeiro de 2023 em Brasília, quando bolsonaristas depredaram a sede dos três poderes. Outras plataformas cumpriram com as decisões judiciais, mas o X não acatou as ordens. A empresa veio a público em abril deste ano com críticas ao STF, a quem acusou de censura. As tensões cresceram com trocas de farpas entre Alexandre de Moraes e o bilionário Elon Musk e culminaram na suspensão do funcionamento da plataforma no Brasil no final de agosto. O X voltou a funcionar no início de outubro, depois que Musk recuou, aceitando cumprir as decisões e pagar as multas impostas pelo ministro. Jornais de diferentes países repercutiram o xingamento de Janja a Elon Musk. O jornal britânico The Independent publicou: a primeira-dama do Brasil insulta Elon Musk em discurso com xingamentos sobre as redes sociais. Ela lhe respondeu rapidamente. A agência Reuters publicou reportagem com o título: Primeira-dama do Brasil insulta Elon Musk em evento social do G20. E aí, pessoal, qual a opinião de vocês sobre a fala da primeira-dama Janja da Silva em relação a Elon Musk? Você concorda, discorda? Bom, eu particularmente discordo totalmente da fala dela. Não importa se você gosta ou não do Elon Musk, o fato é que ele vai ter uma posição privilegiada no governo Donald Trump, ele vai ser uma pessoa importante no próximo governo aí que vai tomar posse nos Estados Unidos a partir do ano que vem. E isso dá um imbróglio diplomático muito grande entre o Brasil e os Estados Unidos. Né? Nós precisamos muito mais dos Estados Unidos do que eles de nós, e isso prejudica muito a nossa relação com eles. Isso já gerou um imbróglio diplomático com a China, e não só pela questão diplomática, pela questão das relações internacionais, mas a primeira-dama, ela é não só a esposa do presidente da República, como ela também ela é representante da mulher brasileira. E ela, como representante da mulher brasileira, não deveria agir dessa forma, se portar dessa forma. Ela se porta de uma maneira muito abaixo do nível que ela deveria se comportar. Caso você tenha gostado do vídeo, curta, se inscreva no canal, compartilhe e até o próximo vídeo.